Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Rei, ao nosso Mestre, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos oferecer a Deus o nosso culto de amor. É com esse intuito que nós viemos na igreja, o intuito de adorar o nosso Senhor, o intuito de buscar a sua misericórdia, a sua graça e também o seu auxílio para as nossas vidas. É nesse momento que nós mostramos o quanto Ele é importante e o quanto dependemos dEle. Amém? Coloque as mãos em seu coração, feche os seus olhos, se desligue deste mundo pecaminoso, passageiro, momentâneo. Poderoso Deus, eu uno a minha fé com todos que estão presentes aqui na casa de oração e que também estão presentes conosco por intermédio do Facebook, do culto que é transmitido de forma online. Espírito Santo, vem trabalhar em nossos corações, vem trabalhar em nossa mente. Nós buscamos o Teu Espírito Santo, nós pedimos, poderoso Deus, governa a nossa vida. Vem, Senhor, vem para nos dar forças para Te adorarmos em espírito e em verdade. Vem, Senhor, para nos transformar em um vaso de honra. Buscamos ser cheios do Teu perfume, para que possamos exalar, para que possamos ser a luz do mundo, o sal da terra, o povo do reino. Nós estamos aqui, ó Pai, para buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Nós estamos aqui para nos render aos Teus pés, para entregar a nossa vida em Tuas mãos. Nós viemos aqui nos humilhar perante o nosso Salvador. Viemos falar com aquele que nos entende e que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Vem, Senhor, vem consolar o Teu povo. Vem com o Teu Espírito Santo levantar o caído, animar o desanimado, apacentar o Teu rebanho, apacentar as Tuas ovelhas. Pois o Senhor é o bom pastor, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é a nossa salvação, a nossa alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa vida como altar. Diga para o Senhor: eu quero ser o Teu santuário, eu quero ser a Tua morada. Diga: eu quero viver para a glória do Teu santo nome. E faça deste louvor a sua adoração a Deus. A dor não mata. Se Deus está presente, se Deus está presente, só quem caminha com Ele, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima, derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. E a verdade é, se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Ele faz o impossível. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu. E agora o milagre. Meu irmão, o Senhor é um milagre. Minha irmã,
senhora é um milagre. Declare isso com toda a sua fé. Sou eu. O milagre sou eu. O milagre sou eu. Levante as mãos aos céus e declare: sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Sou eu. Eu não vou parar. Receba a consolação do Espírito Santo. Receba a presença do Deus vivo que nunca te abandona, que nunca te desampara. Sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer, Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. eu declaro que eu aceito. E agora o milagre. E agora o milagre Sou eu. Sou eu. Sou eu. Coloque as mãos em seu coração. E após a reflexão deste lindo louvor, agradeça a Deus por este dia de vida. Agradeça ao Senhor pelo pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Agradeça ao Senhor pela saúde que Ele está lhe dando, a força, a fé, para que você pudesse estar cultuando a Ele conosco. Obrigado, poderoso Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. É verdade, temos lutas, passamos por necessidades, enfrentamos desertos, desafios, mas contigo nós somos mais do que vencedores. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós declaramos isto com toda a nossa fé, de todo o nosso coração, Senhor. Nós sabemos que aonde há duas ou mais pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor está presente. Por isso, Pai, eu invoco o Teu poder, a Tua unção que cura, e peço ao Senhor: toca na coluna, toca, Senhor, nas pernas, nos braços, na cabeça, toca no espírito, na alma, no subconsciente, no intelecto. Passa, Senhor, com a Tua unção que transforma, que restaura, que abençoa. Em o nome do Senhor Jesus, eu ministro cura sobre a vida do Teu povo. Eu ministro as Tuas bênçãos que abrem portas. Eu ministro as Tuas bênçãos que restauram famílias. Eu declaro, Senhor, a vida desta pessoa abençoada para a glória do Teu nome, por intermédio da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, não porque somos dignos, não como toma lá da cá, mas pela fé que o Senhor nos deu, pela fé que o Senhor me deu, pelo talento, Pai. Eu ministro o Teu poder neste lugar, igreja. Seja tocada, seja fortalecida, seja renovado, meu irmão. O Espírito Santo renova as tuas forças. O Espírito Santo, Ele toma as rédeas da nossa vida, pois o Senhor é o nosso Deus e Ele nunca nos abandona. O Senhor é o nosso mestre e Ele nunca nos desampara. Aleluia.
Receba o nosso louvor, a nossa vida. Receba a nossa gratidão, o nosso amor. Receba o louvor, ó Pai. Ó Senhor, te louvarei. Ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida. Pois meu fôlego é tua vida. Eu nunca me cansarei. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. É mais doce do que o mel. Que me tira desta cova. Que me tira desta cova. E me leva até o céu. E me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Já vi fogo e terremoto. Vento forte que passou. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Já vivi tantos perigos. Mas tua voz me acalmou. Mas tua voz me acalmou. As estrelas, tu das ordem às estrelas, e ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro. No teu colo, nos teus braços, ó Altíssimo. Então declare: não há ferrolho, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Diante da tua voz, não há doenças, nem culpa. Que fique de pé diante de nós. De pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Nós cremos, Pai. Aqui estão aqueles que creem na tua palavra, que confiam nas tuas promessas, que se rendem aos teus pés, que consagram a vida ao Senhor. Aleluia. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Já vivi tantos perigos. Mas tua voz me alcançou. Mas tua voz me acalmou. Nos acalma, nos alcança, guia a nossa vida. Tu das ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Eu me sinto tão seguro. Nos teus braços, ó Altíssimo. Nos teus braços, ó Altíssimo. Pai celestial, te adoramos. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós.
nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso baluarte. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Nós nos rendemos a Ti, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, igreja. Diga: poderoso Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Diga obrigado, Jesus. Amém. Que louvores lindos, né? Letras inspiradas pelo Espírito Santo. E é exatamente o que Deus Ele quer nos entregar. Entenda, o maior milagre que nós vivemos é a nossa vida, que toda manhã o Senhor renova no nosso corpo. Entenda, o maior escudo que nós temos para viver uma vida abençoada é a palavra de Deus. Porque quando você anda segundo o curso da palavra, Deus te livra de problemas, desertos que você nem imagina. Amém? Pode se sentar, abençoado, por gentileza. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 5 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. E a senhora, o Senhor, que está cultuando conosco em casa, da onde você é, escreve aí nos comentários de qual cidade você está participando conosco, né? Deixe a boa noite, a paz do Senhor, para que eu possa lhe mandar um abraço. A senhora, o Senhor, que ainda não compartilhou, compartilhe, para que possamos pregar para toda a sua família. Ei, seu Jefferson, dona Manuela de Além Paraíba. Ô, saudade de Além Paraíba, viu? 2 anos foi um tempo bom. Deus abençoe, que logo nós possamos dar uma passeada aí para ver os irmãos. Dona Lavínia, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Dona Valdirene, Dona Valdirene é uma mãe que eu tenho lá em Volta Grande. Eu venho a Ti. De Uberlândia, que bênção, Kathleen. Glória a Deus, Foz do Iguaçu, minha irmã, amém. Glória a Deus, boa noite. É estar perto de Ti. Vamos continuar no estudo da Constituição do Reino. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só para Ti. Vivo só para Ti. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos humilhamos em Tua presença. Buscamos a sabedoria do alto, que por intermédio desta mensagem possamos aprender a orar da forma que convém. Possamos entender qual o endereço da nossa oração. Senhor, abre o nosso entendimento, dá vazão ao Teu Espírito Santo dentro de nós, para que possamos viver uma vida no Espírito e não na carne, para que possamos enxergar com os olhos espirituais e amar a Tua vinda, amar o Teu reino, buscá-lo em primeiro lugar. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, eu preciso ouvir a Sua voz. Amém e graças a Deus. Amém, amados irmãos. Hoje nós estaremos dando continuidade no estudo poderosíssimo, importantíssimo da Constituição do Reino.
é algo, né, que todo cristão, indiferente de placa, país, estado, cidade, deve aprender. Quando o Senhor Jesus deu início ao seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi entregar os seus mandamentos para o seu povo. Quem aqui quer ser um povo de Cristo, ou quem aqui se tem como um povo de Cristo? Então você tem que conhecer o que Cristo ele quer o que ele espera de você, o que ele quer te ensinar. Para pensar, a palavra de Deus fala que nós somos os membros do corpo de Cristo, exatamente. Da onde Cristo, ele é o quê? O cabeça. Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Só que pensa bem aí no seu corpo, as suas pernas, os seus braços, elas obedecem o quê? Para que você consiga se movimentar, viver. A igreja só vai conseguir se movimentar, crescer, viver, estruturar, se a gente saber o que a cabeça pensa. Se a gente não souber o que a cabeça pensa, nós seremos membros rebeldes. Ou seja, imagina, a cabeça manda a perna, anda para frente, ela anda para trás. O que acontece com o corpo? Cai. E por que há tantos irmãos prostrados hoje em dia? Porque não estão tendo conexão, ligação com os pensamentos de Cristo, com a palavra de Cristo. E meus irmãos, vamos vencer as heresias, vamos vencer, deixa eu achar a palavra certa aqui, o misticismo. Pastor, o que Jesus ele quer falar para mim agora? Tem pastor, pregador por aí que faz assim, só um minutinho. O que, Senhor? E vai lá, o Senhor manda te dizer. Porém hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia Deus fala conosco por intermédio de sua palavra. O que o Senhor mandou dizer à senhora é a mesma coisa que o Senhor fala comigo. O que o Senhor mandou falar ao Senhor, as senhoras e senhores aqui presentes ou que acompanham por intermédio do Facebook, é a mesma coisa que fala comigo também. A constituição do reino serve para todos nós. Serve para todos nós. Hoje nós estamos estudando a 4ª sessão da Constituição do Reino, onde fala dos feitos, das obras do povo do reino, dos feitos justos, das boas obras. E essas 3 obras são nomeadas como dar esmola, orar e jejuar. E isso daqui não é só para mim, não é só para você, é para todos os membros do corpo de Cristo. Ou seja, se você conhece o que Cristo espera para o seu povo, a gente pode falar a mesma língua, mas se você não conhece, falta conexão, ligação, e o corpo fica capengo. Quem está entendendo? Veja, em matéria de oração, nós vimos domingo sobre como dar esmola, para quem dar esmola, esperar a recompensa de quem, foi muito forte. Se você não viu a pregação, aí na página do Facebook, volta no culto de domingo, pode pular um momento do louvor, da oração, se achar melhor, e ouça a pregação. Você vai entender como obter recompensa no reino dos céus, para quando Jesus Cristo se manifestar, quando Ele voltar, porque Ele vai voltar. Não é muito dito nas igrejas por aí, mas Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai primeiro colocar a sua casa em ordem. Quem está entendendo? Primeiro Ele vai lidar com a sua casa, com os cristãos, no tribunal de Cristo. E ali quem tem boas obras terá uma recompensa, e quem tem más obras terá uma disciplina. Na página da igreja há diversas pregações que nós falamos sobre isso. Hoje veremos o que o Senhor ensina sobre oração. Ele diz assim, versículo 5: e quando orardes,
não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Diga misericórdia. Ou seja, não é eu não, igreja. Tem gente que às vezes me persegue dizendo assim: esse pastor prega ódio. Não, não é eu. O Senhor Jesus está expondo que existe muito pastor, existe muito bispo, padre, apóstolo, diácono, presbítero, que ora, mas só ora com o intuito de ser visto pelos homens. É o Senhor Jesus que está dizendo isso. Eu apenas estou pregando o que Ele está falando. Não é que você orar de pé seja errado. Não é que você orar na praça ou no monte ou na igreja seja errado. Errado é a intenção do hipócrita, que ora só preocupado com o que os outros vão pensar. Ora, se bobear, ainda dá uma abertinha no olho só para ver se a pessoa está ouvindo. Está chamando a atenção dos outros. Porque se está chamando a atenção dos outros, viram um galo mesmo. Cocoró, cocó. Quem está entendendo? Aí se ninguém está dando atenção, a oração começa a ficar murchinha. Amém. Vou para outro lugar que aqui não estão me dando atenção. Ou seja, a intenção do hipócrita é só aparecer para os homens. Então você ouve a oração de um hipócrita, é uma oração muito bonita, que toca corações. Mas o coração que deveria tocar não toca, que é o coração de Deus. O Senhor Jesus está dizendo: tu, quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Os que fingem ter crenças e sobrecarregam as outras pessoas, quando na verdade eles mesmos extrapolam. Será que isso acontece? Vou dizer, eu tinha um amigo que eu nunca mais vi ele, né? Lá em Rio Grande, aonde a família dele era membro de uma igreja cheia de doutrina, que não podia nem ter televisão, quem está entendendo? Só que era tão chegada do pastor, que volta e meia o pastor chamava para jantar na casa dele. Vamos jantar lá em casa. Ia lá. Aí o filho do pastor, que tinha a idade desse meu amigo, ia lá no quarto do pastor, e aí abria o roupeiro. Quando abria o roupeiro, naquela época, com as TV de 29 polegadas. 29 polegadas naquela época, meu irmão, era lançamento. Quem está entendendo? Ou seja, hipocrisia é isso daí, é cobrar dos outros o que no fundo nem a pessoa faz. Nós não devemos ser hipócritas. Nós não devemos ficar julgando, medindo, acusando. A gente deve dar um bom testemunho, porque nós, o povo do reino, somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Posso continuar? Está dando para entender? Diz assim, você vai entender melhor ainda. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensa. Olha aqui para o pastor. No versículo 5, o Senhor Jesus fala da oração dos hipócritas, dos fariseus, dos religiosos. E diz no final: eles já receberam a recompensa. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: eles oram para aparecer, para receber elogio, para tocar no coração dos outros homens, e conseguem, alcançam o seu objetivo. Eles recebem a recompensa nessa terra. Mas e a recompensa no reino dos céus? Não tem nenhuma. Nós temos visto sobre isso, que quando nós temos boas obras, temos que fazer o máximo possível escondido dos homens, para o Pai que vem em secreto nos recompensar. Agora, se a gente se preocupa em ficar mostrando para os homens, quando chegarmos perante o tribunal de Deus, não teremos recompensa
nenhuma. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ore em segredo ao teu Pai. O teu Pai que vê em secreto, isso daqui é muito poderoso, te recompensará. Ou seja, se você ora toda noite ou todo dia, uma vez lá no seu quarto, todo dia Deus te vê. Não, pastor, eu só oro aqui na igreja. Você está perdendo então. A igreja é um lugar de a gente adorar, louvar, se reunir, congregar, fortalecer a fé, buscar o fortalecimento do Espírito Santo, meditar na palavra. Mas nós não podemos deixar de ter a nossa comunhão com Deus dentro da nossa casa. Inclusive eu tenho para mim que a oração mais poderosa que você faz é dentro do seu quarto. Por que o senhor crê assim, pastor? Por causa das palavras do Senhor Jesus. Tu entra no teu quarto, fecha a porta e ore a teu Pai em secreto. E o teu Pai que vê, Jesus Cristo está dizendo que quando você ora no teu quarto, Deus te vê. Deus te vê. Meu Deus do céu. Deus te vê. O Criador te vê. Você não é pouca coisa não, meu irmão. Minha irmã, você não é pouca coisa não. Deus, Ele tem uma ligação direta contigo. Deus tem uma ligação direta contigo. Deus te escolheu para você viver com Ele eternamente. Só que Jesus Cristo está deixando bem claro que nós temos que tirar um tempo para Deus. Poxa, a gente tira um tempo para tanta coisa. Tira tempo para comer, para beber, para ir no banheiro, para trabalhar, para olhar algum filme, alguma série, alguma coisa na TV, ou para jogar algum jogo, ou para pedalar, ou para correr, ou para namorar. É tempo para tanta coisa, mas às vezes falta tempo para Deus. E olha o que Jesus está dizendo: se você tirar um tempinho para orar no teu quarto, o próprio Deus está te assistindo. O próprio Deus está te vendo. Irmãos, no momento que isso daqui entrar no teu coração, você vai acreditar mais na tua oração. Eu já falei para os irmãos aqui umas vezes e repito: nós vamos chegar num nível espiritual nesse ministério que quando pedirmos para orarmos uns pelos outros, será para Deus abrir o nosso entendimento e nos dar mais palavra. Porque quando for para uma cura, para uma porta de emprego, nós vamos confiar na nossa própria oração ao ponto de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta em segredo, falar com o nosso Pai, tendo a certeza que o nosso Pai está nos ouvindo. Pastor, mas eu nunca vi dessa forma. Porque parece que os líderes religiosos hoje em dia, eles têm a necessidade que você fique comendo na mão dele ou deles, que você fique dependendo, vangloriando, dando vanglória para eles. Porque você orou e aconteceu, você orou e aconteceu. Meu irmão, se você entrar no teu quarto e orar ao Pai em secreto, o Pai vai ouvir a tua oração e vai fazer acontecer, te recompensará. Quem entende isso? Eu não quero que você fique comendo aqui na minha mão. Eu quero que você aprenda a depender da mão de Deus como eu dependo. Quem entende isso? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensa. Ou seja, não é porque você não vê Deus que Deus não existe. Deus simplesmente, por um breve espaço de tempo, Ele está em secreto. Mas vai chegar um momento que Ele vai se manifestar, e irá se materializar de uma forma tão poderosa que nós iremos habitar com Ele eternamente na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 22.
Às vezes você fica naquela ansiedade, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Deus está te vendo em todo momento, só que Ele está em secreto. Vai chegar um momento que você vai ver Ele como eu te vejo, como você me vê, a olho nu. Ele vai te dar um corpo glorificado e você vai habitar com Ele eternamente. Essa é a nossa fé. É isso que a Bíblia Sagrada nos revela. Amém? Vamos continuar? Diz assim, versículo 7: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem, acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Olha aqui o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ele está falando para a gente não orar usando de vãs repetições. Como assim, pastor? Vou te dar exemplos aqui. Há religiões aí que ensinam o seguinte: você quer alcançar o perdão de Deus, a bênção de Deus? Vai lá, ora 50 Pai Nosso e tantas não sei mais o que. É engraçado, né? Mas se eu falar para você que há também igrejas evangélicas que pensam que para alcançar algo de Deus tem que pousar no altar e fazer oração de hora em hora, porque senão Deus não vai atender. Aí perdeu um pouquinho a graça, né? Deus não se agrada de vãs repetições. Pastor, mas eu devo orar na madrugada? Eu posso orar mais do que uma vez para pedir algo a Deus? Você deve orar na madrugada. Você pode orar mais do que uma vez pedindo algo a Deus. O Senhor Jesus orou 3 vezes no Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, passa este cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele orou 3 vezes pedindo para que Jesus tirasse um espinho da sua carne. O Senhor Jesus tirou? Não, mas disse a ele: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta. Quem está entendendo? Mas respondeu, só não era a resposta que ele queria assim na hora, mas depois ele entendeu e falou: então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque é nas minhas fraquezas que Deus me aperfeiçoa e me fortalece. Quem está entendendo? Então o que é orar sem vãs repetições? Bom, vou te dar um exemplo aqui que você vai entender de uma forma clara. Você tem que entender qual o endereço da sua oração. Quando você ora com qual endereço? Pastor, quando eu oro, o endereço é Deus. Bom, então entenda que você está falando com quem? Com Deus, que é muito mais inteligente e sábio do que você. Pensa comigo, quando você pede para uma criança ir no mercado, pensa só, Werley, pensa comigo. Quando você pede para uma criança ir no mercado, para comprar, vamos dizer, maisena, leite e açúcar, você fala para aquela criança quantas vezes que é para comprar maisena, leite e açúcar? Só uma? Quantas vezes? Mais do que uma mão, né? E chega um momento que a criança está saindo assim, ó: maisena, leite, açúcar. Você fica até preocupado e fala: eu vou botar num papel. Se eu botar num papel, a criança vai entender melhor. Quem está entendendo? Tem gente que pensa que Deus é criança, que quando ora a Deus fica repetindo várias vezes as mesmas coisas, e não tem necessidade. Deus não é criança, Deus não é homem. Aonde acaba a sabedoria humana, ali começa a de Deus, que é ilimitada. Ele é o Todo-Poderoso. Então você deve orar, mas você deve orar consciente. Irmãos, eu vou te dar um modelo aqui de oração, posso? Quando você for orar, gaste sim 1 hora adorando a Deus, se humilhando, louvando. Mas quando você for pedir, gaste 1 minuto. Peça, é importante que você peça, é importante. Mas quando você for pedir, peça rápido. Por quê, pastor?
Leia aí o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, diga: Deus é meu Pai, aleluia. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, Ele sabe da tua necessidade, dos teus projetos, dos teus sonhos, antes que você peça. Pastor, então não vou nem pedir. Bom, aí você também vai estar sendo extremista demais. Tem pregadores por aí que falam: quem tem fé nem pede. Bom, mas isso daí é antibíblico. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 8. Mateus capítulo 7, versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. Pode voltar lá no capítulo 6. Ou seja, eu tenho que ter a consciência que Deus sabe o que eu preciso. Mas eu tenho que ter a consciência também que Ele espera o meu pedido, porque quando eu peço, eu mostro que eu acredito que Ele é poderoso para fazer. Está entendendo? Então a gente tem que orar pedindo. Ore pedindo, entra no teu quarto, dobra o joelho e peça. Mas na hora de pedir, seja objetivo. Gaste tempo se humilhando, adorando. Cante um louvor para Deus, né, Ué? Você que gosta de louvar? Canta um louvor, aí depois do louvor você faz o quê? Aí você pede, fala: Senhor, inclusive eu gostaria de pedir ao Senhor a tua unção de cura sobre o meu corpo, e desde já eu te agradeço por cuidar de mim. Pastor, mas eu nem falei aonde dói, eu nem falei onde tem uma infecção, uma inflamação, uma dor incurável para os médicos. Meu irmão, e nem precisa falar, porque Deus já sabe. Apenas na oração você demonstra: eu confio no Senhor, eu espero da parte do Senhor a minha cura. Pode ser na vida financeira, pode ser na vida sentimental, familiar, em qualquer área. Guarda isso no teu coração, você vai ver a tua oração trazer muito fruto. Amém? Vamos continuar? Deu para entender? Volta lá então no capítulo 6, no versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Irmãos, em Filipenses diz assim: de Deus vem o querer e a força para o realizar. Ou seja, aquilo que você quer, a transformação de um filho, viver mais anos, ter um carro melhor, uma casa melhor, ou ter uma casa própria, você só quer isso porque Deus está colocando no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele quer te dar. Então você tem que entender que dele vem o querer e dele vai vir a força para você conquistar. Mas para isso é necessário depender de Deus. Para isso é necessário a gente aprender a orar mais a Deus, orar do jeito certo. Às vezes a gente gasta tanto tempo falando com os outros e não muda nada a nossa vida, ao ponto que para Deus falta tempo. Quem está entendendo? Gaste menos tempo com os outros e gaste mais tempo com Deus. Vamos continuar? Bom, esses próximos versículos aqui são muito poderosos, muito, porque neles está o modelo de oração que o Senhor Jesus Cristo nos entregou. Qual o título dessa mensagem? A sua Bíblia que tem título: a oração dominical, muito conhecida, né? Bom, gostaria de falar um pouquinho sobre a oração dominical. Olha aqui para o pastor. Há irmãos que conhecem esta oração de cor e salteada, e oram ela todos os dias, e se bobear várias vezes por dia. Amém? E há irmãos cristãos que estão na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não conhece essa oração. Conhece assim, ó, por alto, mas não sabe fazê-la. Quem está certo? Quem está errado? Bom, até aqui os dois estão errados.
tanto aquele que conhece, decora e salteado e só faz esta oração, como também aquele que não conhece e por isso não ora. Olha aqui para o pastor, esta oração é um modelo de oração. A sua oração não pode ser apenas repetidamente esses versículos. Esses versículos é o fundamento, é a base de como devemos orar. Quem está entendendo? Então o Pai Nosso, diga assim, o Pai Nosso é um modelo de oração. Então você orar uma vez, igual está aqui, né, na semana, no mês, no ano, não tem problema. Agora se você orar só como está aqui todos os dias, já é relaxume, já é algo gravado. Não, você tem que ter a sua comunhão com Deus. Vou te dar um exemplo. Começa: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Amém? Como você pode orar? Oh Pai querido, amado, é com muito prazer que eu entro em tua santa presença. Eu peço ao Senhor, vem governar a minha mente, vem governar o meu coração, vem reinar nesse mundo. Eu busco o teu reino em primeiro lugar. Quem está entendendo? Ou seja, soa como Pai Nosso, mas é algo sincero do meu coração. Amém? É mais ou menos assim, eu estou vendo os casalzinhos aqui, né? Coisa linda. É mais ou menos o seu companheiro virar para você e todo dia falar as mesmas palavras que te ama, as mesmas. Você vai ficar feliz? Sempre a mesma coisa repetida, a mesma coisa. Não, vai chegar uma hora que você vai virar e falar: deixa de ser papagaio, rapaz. Assim você não convence ninguém, não. Abre o seu coração. Quem está entendendo? Agora quando vira, né? Ah, você é muito importante. E o coração desmancha. É essa comunhão que nós temos que buscar com o nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus não é de gesso, de ouro, de metal, de madeira. O nosso Deus, Ele é um ser vivo. Ele entende o que falamos. O que falamos gera em Deus emoções, alegria, tristeza. Quem está entendendo? Então você tem que saber qual o endereço da sua oração. E você que diz: pastor, eu quero aprender a orar. Aprenda o Pai Nosso e ore em cima dele, tenha ele como um resumo, como um esboço, para você entender como deve ser a sua oração. O Pai Nosso, nós vamos estudar ele hoje e acabar a pregação e fazer a oração final. Amém? Eu só peço para os irmãos, tenha muita força agora para ouvir esses últimos 10 minutos de pregação, porque isso daqui são pérolas. É muito importante. É muito importante. É muito triste eu mesmo saber que estive dentro da igreja 10 anos e nunca entendi isso daqui. Por isso que eu estava capenga na fé. Hoje você tem a oportunidade já de aprender para levar para a tua vida toda. O Pai Nosso, a oração dominical que o Senhor Jesus nos entregou por modelo, pode ser partido em quatro partes, em 4 sessões. E cada parte se preocupa com alguma coisa. Amém? A primeira parte é esses 2 versículos, onde diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a primeira parte do Pai Nosso, a preocupação é com quem? Diga: com o Deus triuno. A primeira parte do Pai Nosso, a preocupação é com quem? Com o Deus triuno. Como que eu sei disso? Olha aqui para o pastor, ore junto comigo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Está falando de quem?
de Deus. Aí depois diz assim, ó: venha a nós o vosso reino. Está falando de quem? Quem é que vai vir com o seu reino nessa terra? Então está falando do Filho. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como... Ou seja, no céu já é feita a vontade de Deus exclusivamente. Porém aqui na terra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz: o mundo jaz no maligno. Ou seja, quando Deus criou o homem, foi para que o homem governasse a terra adorando a Deus. Porém Satanás se implantou dentro do homem por intermédio do pecado. E hoje você vê como está a corrupção, a maldade, como está a sem vergonhice, o pecado nesse mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porém nós que somos o povo do reino, nós temos que buscar, presta atenção nisso, ó. Nós que somos o povo do reino, nós temos que buscar força no Espírito para fazer a vontade de Deus aqui na terra, como é feita a vontade de Deus lá no céu. Ou seja, quem governa a nossa vida não é Satanás, não é a carne. Quem governa a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então quando no Pai Nosso diz assim: e seja feita a tua vontade, está falando do Espírito Santo, que é a quem você tem que dar vazão dentro de você, porque ele habita no teu espírito. O Espírito Santo de Deus habita no teu espírito. Sabe aquela voz lá no seu interior dizendo: faz isso ou não faz isso? É Deus tentando guiar os teus passos, é Deus tentando te apacentar. Dá vazão para Deus. Contate Deus no seu espírito, busque o fortalecimento espiritual. Diga: Espírito Santo, toma as rédeas da minha vida, guia os meus passos, me ensina a olhar com os bons olhos, a ter bons pensamentos, a ter força para cumprir a tua vontade. Quem entende isso? Igreja, nós temos que lutar para viver no espírito e não na carne. Lute para viver no Espírito. No início é muito difícil, mas depois é muito prazeroso. A tua vida muda. A tua vida muda. A carne pode te dar um prazer momentâneo, mas traz opressão, traz medo, desespero, ansiedade. Mas quando você luta para viver no Espírito, o Espírito traz consolação, paz, alegria, fé, certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Irmão, quem vive no Espírito, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quem vive na carne, Deus o livre, não fala de morte. Quem vive na carne, qualquer coisinha desestrutura, como eu já fui assim. Agora, quando você passa para o Espírito, pode chover chuva de canivete, você faz um guarda-chuva de madeira e vai à luta. Quem está entendendo? Você sabe, a minha vida está no controle de quem? De Deus. E eu não vou parar, que nem no louvor de hoje. Eu não vou parar. Muito bonito, né? Quem está entendendo? Então a primeira parte se preocupa com o Deus triuno, ou seja, trindade não está certo, Santíssima Trindade, isso não existe. É triuno. Por quê? Porque é um Deus com 3 personalidades. Mais ou menos como a gente é feita à imagem e semelhança de Deus. Pensa comigo, você é só carne? Não. Se você fosse só carne, então quando um jovem aí morre, não era para morrer porque a carne está nova. Por que morre? Porque o espírito sai, ou seja, além de carne você é e além de espírito, quando Deus soprou em Adão no barro, o barro se fez carne. O espírito também trouxe à existência
a alma. Ou seja, nós somos espírito, alma e carne. E são 3 personalidades dentro de nós também, aonde nós temos que lutar para viver na personalidade do espírito e não da carne ou da alma. Por que não da alma? Porque a alma, até a gente conhecer a Deus, já aprendeu tanta besteira com a carne, que se a gente viver na alma também, a gente vive uma vida que tende para o pecado e para a morte. Agora o Espírito, onde a gente recebe o Espírito Santo, esse é poderoso para transformar a nossa mente e fazer com que a gente contate a Deus. Amém? Mas qualquer hora eu tiro um tempo só para falar sobre isso, sobre a carne, a alma e o Espírito, e te comprovar isto na palavra de Deus. Continuando, vamos agora para a segunda parte do Pai Nosso. A segunda parte é o versículo 11, aonde diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha aqui, o Senhor Jesus ensinou o povo do reino a buscar o alimento, a depender de quem? De Deus. Mas o Senhor Jesus também ensinou o povo do reino a viver um dia de cada vez. Isso daqui é um tapa na nossa cara, isso daqui é uma exortação muito profunda, porque muitas vezes começa um mês, a gente já está pensando lá no aluguel que vence no dia 30, quem está entendendo? Já está pensando lá nas contas que tem que pagar no final do ano, e já fica orando em cima daquilo, desesperado, ansioso, ansiosa, quando na verdade o que Jesus Cristo ensina para nós é pedirmos as bênçãos de um dia de cada vez. Acordou, Senhor, hoje eu tenho esse, aquele outro projeto, eu peço a tua bênção para que dê certo. Acordou, Senhor, o pão nosso de cada dia, eu te peço hoje, que eu possa almoçar com a minha família. Quem está entendendo? Chegou um dia de pagamento de uma conta, ô Senhor, que eu tenha condição para pagar essa conta. Viver na dependência de Deus. Então a segunda preocupação, depois de se preocupar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, então vem a preocupação conosco. Amém? E a terceira parte do Pai Nosso diz o quê? Versículo 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha aqui para o pastor. A terceira parte do Pai Nosso, você vai achar engraçado, mas é verdade. Ela se preocupa com os fracassos do povo do reino. Ou seja, o Senhor Jesus sabia que às vezes nós iríamos meter os pés pelas mãos. Que em alguns momentos, por fazer uma escolha, no calor do momento, nós iríamos fracassar, fraquejar em algum sentido. E acabar devendo alguém, entristecendo alguém. Quem está entendendo? É mais ou menos assim, um exemplo. O crente, o natural do crente num relacionamento, vamos falar de vida sentimental. O natural do crente é o quê? Conheceu alguém, então começar a orar com aquela pessoa, ver qual que são os planos daquela pessoa para o futuro, ver se aquela pessoa partilha da mesma fé, leva tudo isso em consideração. Quem está entendendo? Então depois, quando vê que está ficando algo mais sério, que há o desejo do namoro, senta com o pastor, para o pastor fazer perguntas, para o pastor aconselhar, para ser tudo edificado sobre o quê? Sobre a rocha, sobre Jesus. Liberou um namoro, então começa a passear, fazer piquenique, um vai almoçar na casa do outro, apresentar os pais. Quem está entendendo? Isso indiferente de idade. Então é só para menores de 18 anos. Certo seria assim. Amém? Aí tá bom, namorou alguns meses, se conheceu, viu os planos, quer avançar mais um sinal. O que seria certo? Noivar, marcar o casamento para então casar. E após o casamento, aí sim, desfrutar, né, ele do corpo dela e ela do corpo dele. E viver uma vida com os dois sendo uma só carne. Mas é isso que acontece? Não, na maioria das vezes, o que deveria de ser por último se torna o primeiro. É verdade ou não é? E a pessoa, no momento que está ali, né, iniciando o relacionamento,
tem toda aquela boa disposição, ou seja, a pessoa caí em pecado, né? Eu forniquei, mas eu vou casar, Deus perdoa. Mas e quando chega um momento que não casa? Olha a situação do povo do reino quando não casa. Por quê? Porque aos olhos de Deus, casamento é quando tem a liberação da mãe, do pai, dele e dela, e o coito casou. Aos olhos de Deus, casamento é isso. Na lei dos homens, casamento é só com papel passado. Mas a pergunta para nós é a seguinte: qual lei tem valor na nossa vida? A dos homens ou a de Deus? Porque no início não existia cartório. Fica à vontade. No início não tinha cartório. No início não tinha juiz de paz. Quem está entendendo? No início o casamento era assim: vai casar com meu filho? Tá bom, tem a minha bênção. Fazer uma festa e pronto, casou. Quem está entendendo? Só que há momentos que as pessoas se unem. Chega um momento, pode bater, que infelizmente se separam. Aí como fica? Um magoado com o outro. Imagina no tribunal de Cristo com essa mágoa, como que vai ser? Prestar conta de uma atitude dessa errada. Irmãos, eu estou pregando isto para edificação do corpo da igreja. Porque não é só para os irmãos que estão aqui. Pessoas, gerações, até Jesus voltar, vão assistir essa pregação. E vão ver qual que é a direção, não de João Batista, mas da palavra de Deus para o povo do reino. A direção é essa. Só que Jesus sabe que vai ter momento que o povo do reino vai o quê? Diga, fraquejar. E nesse momento, se fraquejar, simplesmente abandona a fé, Deus desiste de você? Não, você lembra de se humilhar e pedir perdão a Deus pelos teus pecados, pelas tuas dívidas, pelas tuas ofensas. E argumentar: assim como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Quem entende isso? E o mais, no tribunal de Cristo acerta as contas. Quem está entendendo? Amém, igreja? E quarta e última preocupação do Pai Nosso é esta daqui, onde diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, a quarta preocupação do Pai Nosso, que o Senhor Jesus ensina, é livrar o povo do reino do maligno. Por quê? Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E se você não vive uma vida como agrada a Ele, Ele se vira contra você. Então, se você não busca a proteção de Deus, você acaba sofrendo das garras do diabo. Então, uma oração que a gente tem que aprender a fazer é a oração da proteção divina. É buscando a proteção de Deus, é pedindo ao Senhor: livra-me do mal, não me deixe cair nas ciladas do diabo, não me deixe cair nas tentações do inimigo. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 12, Satanás é o sedutor deste mundo. Então como que ele age? Seduzindo as pessoas a viver uma vida de pecado, porque o pecado traz separação de Deus. Você quer ser o povo do reino? Busque sempre um conserto, busque sempre uma vida reta, busque sempre força para não cair em tentação, sabendo que o Senhor é poderoso. Por mais que você desagrade Satanás, o Senhor é poderoso para te guardar, para te proteger. Amém? Quem entendeu? Quem entendeu a pregação de hoje? Então vamos encerrar esse versículo, ó. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. De quem é o poder, o reino e a glória? De quem é o reino, o poder e a glória? Para sempre, eternamente. Satanás usurpou o poder por alguns anos. Ele sabe que o tempo dele está contado. E sabe como ele sabe? É só você ver a profecia que está lá no livro de Daniel, dos reinos. Os reinos vão sendo destruídos um a um. E é isso que está acontecendo há milhares de anos. Veio o reino da grande Babilônia, de Nabucodonosor,
foi destruído. Veio o reino dos persas, foi destruído. Veio o reino da Grécia, eu estudei isso em história na escola, quem estudou também? Veio o reino da Grécia, foi destruído. Veio o reino de Roma, foi destruído. Agora vive o tempo do reino do lodo misturado com o ferro, aonde será também destruído. O que é o lodo com ferro? É o reino dos homens, vamos assim dizer, onde cada homem tem reinado um pouquinho nas cidades, nos estados e nos países. Porém, uma pedra arrancada sem força de mãos humanas é lançada contra essa estátua e ela todos os reinos dos homens são quebrados. E essa pedra, ela é que reina pelos séculos dos séculos. E quem é a rocha? Quem é essa pedra? Jesus Cristo. Então tudo encaminha para o fim. Amém? Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem quer perdão? Libera perdão. Amém? Eu tenho lembrado, né, de muitas pessoas que pisaram, humilhado, e tenho orado por todas elas pedindo perdão. Assim também, se alguém me assiste um dia, eu pequei contra você, eu peço perdão de todo o meu coração, porque hoje nós conhecemos a verdadeira palavra de Deus e sabemos que é liberando perdão que nós somos perdoados. E você que libera o perdão também, você também alcança o perdão da parte de Deus sobre a tua vida. Amém? Quem entendeu a mensagem de hoje? Vencemos, glória a Deus. Sexta-feira a gente completa a quarta sessão. Sexta-feira a gente vai falar sobre o jejum que agrada a Deus. São as 3 obras boas, justas do povo do reino: dar esmola, orar e é assim que você é o povo do reino. Quando você dá esmola, e dá esmola não é aquilo que você oferta aqui na igreja. Dá esmola é o que você faz pelo necessitado lá fora. Quem está entendendo? Ou quando a gente se una para ajudar algum necessitado aqui dentro. Diga glória a Deus. Então nós temos que ter essas obras. Isto é ser filho de Deus. Amém? Orar, vimos hoje a oração que agrada a Deus, que possa produzir muito fruto nas suas vidas, em nome do Senhor Jesus. E sexta-feira a gente fala sobre o jejum, porque o povo do reino também deve E aí, quanto tempo, hein, que você não faz um jejum? Mas sexta-feira o Senhor vai nos ensinar qual jejum que agrada a Ele e como deve ser feito. Graças a Deus. Se coloque de pé por gentileza. Feche a sua Bíblia. Dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus. E você que está em casa, conseguiu entender certinho a pregação? Olha só, hoje a minha mãe também está lá assistindo. Ô, dona Sandra, Deus abençoe. Deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui. Seu Pedro, Inês, glória a Deus, boa noite. Dona Neuza Coelho, glória a Deus, boa noite. Missionária Graciela, Deus abençoe minha irmã. Seu Hermelindo, seu Hermelindo, eu falei com a sua mãe pelo WhatsApp, eu mandei uma oração toda especial parabenizando ela. Dona Maria Geralda está de aniversário hoje, né? O seu Carlos também, a dona Rai. Ô seu Carlos, ô dona Rai, Deus abençoe. Tem também a dona Marília, né? O seu Adriano, a dona Cleusa. Deus abençoe os irmãos. Seu Maurício, Deus abençoe, é um prazer enorme estar com vocês. Grazi, manda um abraço também para Kathleen, né? A minha sobrinha de Foz do Iguaçu, para o meu cunhado André. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A dona Maria Geralda deve estar fazendo 18 aninhos, deve ser. Né, dona Maria Geralda? Amém. Vamos orar assim pela senhora também. Vamos fazer oração final? Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, bendito seja o nome do Senhor.
eu uno a minha fé com cada irmão, com cada irmã que aqui está presente nesta noite, em carne e osso, mas também em espírito, por intermédio da internet. Pai, nós oramos, pelos aniversariantes desta semana. Eu oro pela Dona Maria Geralda, que faz aniversário hoje. Também oro, Senhor, pela Dona Vaneide, que fez aniversário na sexta-feira passada. Peço ao Senhor as tuas bênçãos, que o Senhor esteja trazendo saúde, alegria, paz, abrindo portas, cumprindo os teus sonhos para a vida de cada aniversariante, em o nome de Jesus. Senhor, que o teu povo tenha forças para praticar a tua palavra, que o teu povo seja um povo de oração, que quando dobrarem os joelhos, ou então de pé, virados para a parede em seu quarto, orarem, que sintam a tua presença, que sintam, recebam a fé, a certeza que o Senhor já ouviu e respondeu, pois o Senhor é maravilhoso. Pai, ilumina os caminhos do teu povo, que esta semana seja uma semana de conquistas para a glória do teu nome. Senhor, leva o teu povo em paz, em segurança, livra-os de todos os males, em o nome do Senhor Jesus. Igreja, diga: Senhor Jesus, eu saio da sua casa de oração, mas a tua presença eu levo comigo. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Como eu disse domingo, eu repito, eu tenho os recados especiais para os irmãos. Domingo agora nós teremos a Santa Ceia, nós vamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, e também iremos fazer uma homenagem para as mães. Estaremos fazendo uma oração especial para as mães. Eu deixo aqui o meu convite aos irmãos aqui presentes, e também a quem está em casa e é aqui de Santa Bárbara. Durante a semana, eu sei que para muitos às vezes é corrido, fica difícil de estar conosco na igreja. Glória a Deus àqueles que têm força para assistir às pregações e se alimentar da palavra, ou tem disponível o horário para cultuar conosco junto, online, ao vivo, tá bom? Mas domingo, faça um esforço, esteja na casa de oração, ainda mais neste domingo que é tão especial. Os horários do culto é 9 horas da manhã e 7 horas da noite. Aqui em Santa Bárbara, nós estamos na rua Tiradentes, número 95, em frente da mecânica do Juninho, mecânica Bosch, aqui na cidade de Santa Bárbara. Porém, se a senhora, o senhor, é uma pessoa que está desigrejada, vamos assim dizer, devido aos maus testemunhos, os escândalos, devido a algo que lhe entristeceu, e você tem procurado uma porta para apacentar a sua alma, cuidar da sua vida, eu lhe faço esse convite: seja um membro conosco. A princípio eu estarei apacentando a sua alma à distância, e na Santa Ceia eu estarei lhe ensinando como fazer o pão e também qual suco da uva utilizar, para que você possa participar conosco via Facebook, por intermédio do culto online, e não fique fora da igreja, do corpo de Cristo, porque nós não fomos feitos para estarmos sozinhos, nós fomos feitos para estarmos unidos, pois a união faz a força. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus. Posso pedir um abraço? Diga: Senhor Jesus. Equipe de fé. Equipe de fé hoje é o seu Claudinei lá. Glória a Deus. Pastor João, um abraço. Povo de Deus, um abraço bem apertado. Aos que estão em casa, nós temos o grupo do WhatsApp, onde mandamos sempre mensagens, os links da reunião. Se alguém tem o desejo de participar desse grupo conosco, indiferente se é de Uberlândia, Foz do Iguaçu,
da onde for, envie o seu WhatsApp em mensagem aí na página da igreja, que eu estarei lhe adicionando no grupo para que você receba os convites para o culto e as pregações e os recados. Amém? Deus abençoe a todos. Se alguém quiser um atendimento, eu estarei aqui do lado do altar. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado Eu quero conhecer Jesus. Eu quero